Pronto, vou tentar manter isto nos 20 minutos. Não é fácil, tendo em conta a quantidade de coisas que gostaria de mostrar, ou que tenho para mostrar, mas que obviamente tive que sintetizar. Obviamente sei que, e pressuponho que todos os grupos de investigação terão um pouco digamos, estas limitações. Como é óbvio, todos gostariam se calhar de mostrar mais e ter mais tempo, mas também compreendo que isto deve ser uma apresentação sintética e, portanto, se houver se houver interesse, se houver necessidade de mais conhecimento, obviamente podem sempre questionar ou podem visitar também o site do Centro de Estudos Geográficos, onde está uma página dedicada exclusivamente ao RISCAM. Portanto, como já foi dito, portanto, o RISCAM é um grupo de investigação que assenta essencialmente na análise de fenómenos perigosos. Ele incorpora cerca de 40 e poucos investigadores. Foi formado em 2009, através de um processo desculpem, a partir de um processo de reestruturação do próprio Centro de Estudos Geográficos. Obviamente que as pessoas que o formaram já vinham de outros grupos, já tinham, digamos, um saber adquirido relacionado com esta temática. Na altura éramos cerca de uma dezena, uma dúzia, por aí. Entretanto, somos mais de 40. Desses 40 e poucos, 11 atualmente são investigadores, chamados investigadores integrados, portanto, do Centro de Estudos Geográficos, portanto, doutorados. Há mais 13 doutorados que funcionam como colaboradores, ou seja, na prática são pessoas de outras instituições que partilham connosco, digamos, interesses de investigação e cooperam no nosso trabalho de investigação. Alguns deles são ex-alunos nossos de doutoramento que, entretanto, foram por outras instituições. Temos 16 alunos de doutoramento, que são muito importantes para nós também, porque asseguram grande parte também de todo o processo de investigação. E temos também alguns estudantes de mestrado, que é uma variável, geralmente 4, 5, 6, que são alunos que estão fazendo as dissertações de mestrado incorporados em projetos que temos em andamento. Temos essencialmente, obviamente, assentado a nossa atividade em Portugal, quer no continente, quer nas ilhas, mas obviamente temos interações com vários países, particularmente com os países de língua portuguesa, quer o Brasil, quer países da África, mas também temos trabalhado em Espanha e em Marrocos também com alguma assiduidade e continuamos a fazê-lo no momento. Portanto, como disse, o nosso foco vai para, no fundo, a análise de suscetibilidade, a análise de perigosidade, de vulnerabilidade, risco, também a percepção de risco natural e ambiental. Temos trabalhado um pouco, não tanto na parte tecnológica, mas não descuramos sempre que há essa oportunidade de incorporarmos digamos, essas matérias no nosso processo de trabalho. Nós, a nível do Centro de Estudos Geográficos, para quem não conhece, tem 3 eixos fundamentais, que no fundo foram definidos como eixos estratégicos. O RISCAM participa em 2, portanto, o eixo 1, que é designado alterações climáticas, recursos e riscos naturais, onde nós temos trabalhado, não vou estar a discriminar tudo isto que está aí, mas temos trabalhado numa vasta gama de fenómenos que vão desde a instabilidade de vertentes até às cheias, até a dispersão de doenças, espécies invasivas, fenómenos climáticos extremos, erosão costeira, tsunamis, cheias, portanto, e por aí diante. Uns mais do que outros, em fases diferentes, como é óbvio, isto não funciona sempre da mesma forma, como toda a gente sabe, isto está dependente, em parte, digamos, de projetos, está dependente de termos algumas pessoas a trabalhar connosco que estão focados nesses temas. Há temas que têm mais continuidade do que outros, mas, de uma forma geral, estas são as áreas onde temos trabalhado, e também no eixo 3, ligado ao ordenamento do território, que é uma parte que nos é bastante grata também, em que nós temos uma maior ligação à sociedade e trabalhamos mais com questões de vulnerabilidade e de sistemas de suporte à decisão e também análise multi-risco no contexto dos vários planos de ordenamento do território. Alguns deles eu irei referir, eu vou focar mais esta apresentação na parte, digamos, na parte mais científica, mas, obviamente, como temos uma componente muito importante neste grupo de investigação ligada à consultadoria, prestação de serviços, ligação à sociedade,
enfim, não gostaria de deixar isso completamente de parte. Ahm, Só para ter uma ideia de alguns projetos, eu fiz só aqui o levantamento, não de todos, mas de alguns principais desde 2017. Isto é apenas projetos científicos de âmbito nacional e internacional. Nós temos vários tipos de cooperações e temos tido vários tipos de cooperações a nível de projetos, nomeadamente com Marrocos, com Espanha, com outras entidades internacionais ou com ou entidades de outros países que não constam aqui. Portanto, eu aqui estou a falar só de projetos que têm financiamentos relativamente elevados e são projetos da FCT ou projetos que são obtidos através de fundos europeus. Atualmente, como podem ver, 2021, 2022 foi uma fase em que terminaram muitos projetos, uma fase extremamente rica, mas também cansativa, e os projetos são de natureza muito diversificada e é sobre estes projetos, basicamente, que eu irei falar. Atualmente nós temos 4 projetos em funcionamento, um ligado a incêndios florestais, que é o que está em cima, o Change for Fire, o Climax, que é um projeto ligado a clima e a fenómenos climáticos, mas tem mais a ver com, digamos, a utilização de dados a nível europeu relacionados com esses fenómenos climáticos. O PitMap, que é um projeto relacionado com turfeiras, portanto, análise de turfeiras. O Unravel tem a ver com a expansão de espécies exóticas, também é uma área de investigação, porque, como sabem, as espécies exóticas não autóctones são responsáveis muitas vezes por impactos no território bastante significativos, como todos saberão. E depois temos uma série de projetos que, obviamente, de naturezas muito variadas, que no fundo já estão plasmados naquilo que eu acabei de dizer e que eu não vou aqui estar a repetir, porque irei referi-los um pouco mais à frente. Referir também, enfim, não irei falar muito disto, mas tal como disse, é uma parte muito importante do nosso trabalho. Nós temos muitas dezenas de projetos e participamos em muitas dezenas de projetos, ou temos participado e continuamos a participar em muitos projetos que nos ligam à sociedade civil, nomeadamente a várias entidades, quer nacionais, regionais, quer municipais. E estão aqui alguns exemplos: a reservas ecológicas nacionais, a cartografia de risco no âmbito dos planos municipais de emergência e proteção civil, os mais recentes programas de reordenamento e gestão do território, onde nós não trabalhamos em todas as matérias, mas trabalhamos essencialmente a parte da ecologia do fogo, os planos municipais e intermunicipais de alterações climáticas, os planos regionais de ordenamento do território, onde somos responsáveis pela parte, digamos, de risco e proteção civil, alguns trabalhos de âmbito nacional que temos tido ultimamente também, como, por exemplo, o PRIA, que é um plano de resiliência das infraestruturas de alterações climáticas, que incide nas infraestruturas da infraestruturas de Portugal, salvo redundância, e estudos de perigosidade de incêndio, que também tem um âmbito nacional, e de que irei também falar brevemente mais à frente. Só uma breve passagem por algumas linhas de investigação. No fundo, são só linhas de investigação que se cruzam umas com as outras, mas que nós podemos individualizar dentro do RISCAM. Uma tem a ver com nós designamos dinâmicas biogeográficas, que incorporam essencialmente dois grandes grupos de matérias. Um deles tem a ver com as chamadas arboviroses, ou seja, que são os vírus que são propagados por vetores. Esses vetores normalmente são mosquitos, em que temos também tido e continuamos a ter projetos e vários trabalhos em andamento e muitas publicações associadas que têm a ver com as doenças que são propagadas por mosquitos. Este incide essencialmente na Madeira. Este é um projeto que é o TRIAD, que incidiu essencialmente em várias cidades europeias, em que, nestes contextos, normalmente são importantes as alterações climáticas. Eu vou falar de alterações climáticas mais à frente, porque é também um aspecto essencial do nosso trabalho e tem sido cada vez mais, mas eles, no fundo, acabam por ser transversal muitas vezes a estes projetos, porque, por exemplo, a dispersão de doenças associadas a vetores, nomeadamente a mosquitos, tem uma ligação muito forte às alterações climáticas que, como sabem, com o tempo têm vindo a criar condições para que alguns desses vetores, alguns mosquitos, se tenham, digamos, expandido para as nossas latitudes, alguns dos quais já estão no continente português. A doença não está cá, mas poderá chegar, basta que chegue alguém infectado
e que depois se propicie toda a cadeia, digamos, seja picada e se propicie toda a cadeia de contaminação que pode levar a situações, obviamente, graves. Portanto, em que nós, muitas vezes, nestes projetos, fazemos aquilo a situação atual e de acordo depois com os cenários de alterações climáticas, aquilo que, no fundo, as situações futuras expectáveis para, normalmente, a prazo médios e a longo prazo, de algumas dezenas de anos. Normalmente 2040, 2070, 2100, normalmente não mais do que isso. Outra área dentro desta dinâmica biogeográfica tem a ver com, digamos, o aspecto mais ligado à biodiversidade, serviços de ecossistemas e também, muito importante, as tais dispersão de espécies invasivas. Um desses projetos é o Europa One, que é um projeto internacional que tenta integrar informação muito variada de diferentes países para, no fundo, criar um modelo de gestão e digamos, de análise e de gestão deste tipo de fenómeno. Outro é o PITMAP, este aqui mais ligado à parte da biodiversidade, que tem a ver com as torfeiras em Portugal e na Península Ibérica e com a sua salvaguarda. Portanto, no fundo, a torfeira é considerada aqui um recurso em risco também. Depois temos também o Unravel, que é um projeto também que tem a ver com espécies invasoras a nível europeu, portanto, em que se tenta congregar também um conjunto de informação de natureza muito variada, em que, no fundo, se tenta antecipar, através do conhecimento ecológico, digamos, dos próprios processos de invasão, aquilo que podem ser, digamos, a dispersão, a evolução dessas espécies ao longo do território. Outra área de investigação também que nos é particularmente grata e que se iniciou há cerca de uma dúzia de anos, com algum trabalho que depois foi progressivamente intensificando, foi os incêndios. Incêndios, essencialmente incêndios de natureza rural florestal, portanto, rural, como é chamado, incêndios rurais, como são agora designados. Também trabalhamos na componente urbana, mas a componente urbana, diga-se, está menos desenvolvida, embora tenhamos já feito alguns trabalhos na parte, inclusive um projeto recente que terminou no ano passado, em que se incidimos na parte dos incêndios urbanos. O nosso foco tem sido essencialmente em incêndios florestais. E, portanto, este é um exemplo aqui de um trabalho em que nós participamos com o Instituto Superior de Agronomia, este foi coordenado pelo Instituto Superior de Agronomia com o ICS e com o IGOT, em que nós participamos e em que foi um projeto em que tivemos essencialmente como função fazer a análise da suscetibilidade do território. Isto foi focado no Pinhal Interior, após os incêndios de Pedrógão. Análise de suscetibilidade, em que desenvolvemos ferramentas para fazer a modelação da propagação do próprio fogo, da avaliação da suscetibilidade e perigosidade do próprio fogo, fazendo, digamos, cenários de alteração de ocupação do solo. O outro anterior era um projeto FCT. Estes são projetos de prestação de serviços, como, por exemplo, os atuais projetos de programas de ordenamento e gestão da paisagem, que são vastos, mas que têm uma componente importante ligada aos incêndios, e é nessa parte que trabalhamos. E aqui o que nós fazemos, basicamente, é análise de suscetibilidade, análise de perigosidade e análise de propagação. A análise de propagação é muito importante porque, através dela, nós conseguimos, digamos, criar vários cenários a partir de diferentes pontos de deflagração dos incêndios no território, ver como é que os incêndios evoluem. E a nossa ideia depois, e o que está representado à direita nessa figura, é isso, é a criação de camadas de gestão do fundo de combustível que vão interferir com a propagação do fogo e verificar como é que isso depois se traduz em termos de perigosidade no território. Portanto, dá origem a isto, por exemplo, é o exercício que fazemos, a paisagem atual, a paisagem que nós criamos, criando faixas de contenção do fogo, e depois fazemos a modelação e verificamos como é que os incêndios reagem, a propagação do incêndio reage nessas circunstâncias, e após várias tentativas, verificamos quais são as melhores soluções para essas faixas de proteção, de forma a diminuir a perigosidade dos incêndios
no fundo, a propagação desses mesmos incêndios e com particular destaque para a salvaguarda, digamos, das áreas que estão habitadas no meio das pequenas aldeias, mesmo os povoamentos dispersos, no fundo, tentar evitar que o fogo chegue a esses locais. Portanto, a proposta nasce na sequência de todo este trabalho. Outro trabalho também ligado aos incêndios, este a nível nacional, foi um trabalho que fizemos e que também foi recentemente finalizado, que é um trabalho que, para além da componente estrutural, que no fundo, é uma mudança de paradigma, para além daquilo que estávamos habituados a fazer, que era a perigosidade estrutural, que no fundo tem a ver com as características intrínsecas do território, nós avançámos para uma perigosidade conjuntural em que criamos um mapa ano a ano. Na verdade, a ideia até seria ter mapas sazonais, mas por agora estamos, digamos, nos mapas anuais e a perigosidade conjuntural não é mais do que, no fundo, fazer uma avaliação da perigosidade, tendo em conta o conhecimento que temos do território atual. A perigosidade estrutural é feita para um período relativamente longo, normalmente 10 anos. A perigosidade conjuntural utiliza dados que são obtidos ano a ano. Por exemplo, a ocupação do solo, nós não temos, como vocês sabem, cartografia anual, temos cartografia, a última cartografia é 2018, temos alguma que está a ser elaborada mais recentemente, mas temos, por exemplo, a utilização de fotografia de imagens de satélite, com o cálculo de indicadores ou de índices, como por exemplo o NDVI, que é um índice de vegetação, e que nos permite conhecer como é que está o estado da vegetação em cada momento, em cada ano, ou até ao longo do ano, se for necessário. E entramos também com as áreas que já arderam anteriormente. Portanto, uma área que arde anteriormente, a carga de combustível, no fundo, baixa substancialmente e a perigosidade conjuntural baixa também nessa situação. Se há um território que é muito propenso para arder, mas já não arde há muitos anos, obviamente a perigosidade conjuntural vai aumentando nesse local e, portanto, são áreas que devem ser, digamos, áreas sujeitas a particular atenção por parte, nomeadamente, da Proteção Civil. Este é um projeto, eu não adiantei muito sobre ele, mas é um projeto que está a iniciar, está em andamento, e que, no fundo, é um passo, que julgamos que é um passo um bocadinho à frente, que este é coordenado por nós, é um projeto FCT, que, no fundo, tenta perspectivar a evolução da perigosidade associada aos incêndios, mas em contexto de alterações climáticas, ou seja, baseado em cenários de alterações climáticas, em que vamos ter menos umidade, vamos ter maiores valores de temperatura e também vamos ter, como consequência disso, mas não só, alterações na ocupação do solo, que também são importantes, como é óbvio, para perceber a própria perigosidade aos incêndios. Portanto, no fundo, tentamos perspectivar através do clima e da ocupação do solo do futuro aquilo que será a perigosidade aos incêndios, tentando antecipar essa situação. Porque, como eu disse, é um trabalho que está em andamento, mas que espero que também seja muito, muito interessante e muito relevante do ponto de vista dos resultados que irá fornecer. Uma das áreas, digamos, do RISCAN mais, digamos, mais tradicional e tem sido mais forte desde o seu início é a parte hidrogeomorfológica, principalmente a parte geomorfológica. A parte hidrológica, digamos, é relativamente mais recente. Nós, antes destes projetos, obviamente, está aqui, este termina em 2011, as datas que aparecem ali à frente dos projetos é a data em que eles finalizaram. Houve vários projetos que antecederam, nomeadamente projetos internacionais, em que alguns elementos do grupo trabalharam e, portanto, já têm esse saber adquirido. Eu comecei em 2011, um pouco após a formalização do grupo de investigação RISCAM, mas também chamei para este projeto, que no fundo foi o primeiro de vários, em que, no fundo, se traduziu em alguma diferenciação relativamente a outros projetos que tínhamos feito, nomeadamente este projeto que foi um projeto de âmbito municipal, ou seja, que voltou para, não apenas para a modelação, não apenas para a suscetibilidade pura e dura, digamos, mas com uma preocupação ligada à sociedade, ou seja, ligada ao contexto municipal, verificar como é que vários tipos de movimentos de vertente se comportam de acordo com os vários fatores condicionantes, calcular a partir, com a base desses fatores condicionantes, calcular a suscetibilidade de acordo com diferentes tipos de movimentos e depois também deste trabalho, o método que foi aqui usado foi o valor informativo,
resultou para já uma preocupação relativamente às áreas afetadas, ao tipo de infraestrutura, portanto, que é algo que foi feito no contexto deste projeto, que é uma primeira aproximação àquilo que são os impactos diretos nas infraestruturas e nas atividades humanas, mas, por outro lado, também, por exemplo, na lei da Reserva Ecológica Nacional, o método que está lá explicitado para as áreas de estabilidade de vertentes é precisamente o método que resultou deste trabalho, ou seja, o valor informativo, que não é, o método não é nosso, mas foi aplicado e desenvolvido por nós em Portugal e acabou por reverter também para a própria legislação no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. Se forem lá, este é o método que consta dessa legislação. Na sequência deste projeto, depois houve outro, um pouco mais tarde, que foi o Disaster. Eu chamei para aqui o Disaster porque ele é muito importante, porque ele foi somente, e o somente aqui é algo muito grande, que é, no fundo, a criação de uma enorme base de dados de fenómenos, de ocorrências hidrológicas, portanto, cheias e geomorfológicas, essencialmente movimentos de vertente, desde 1860 até aos anos mais recentes, 2010. Houve um projeto depois que eu vou falar a seguir que atualizou até 2020. Portanto, temos 150 anos de dados. Isto foi essencialmente pesquisa de órgãos de informação, jornais. Recuámos o máximo que pudemos com o máximo de quantidade de informação possível. E esta base de dados acabou por ser muito importante. Ela é uma base de dados que é de referência, quer a nível nacional, quer mesmo a nível internacional. Portanto, há várias equipas em diferentes países, no fundo, a seguir o mesmo processo. Proporcionou, digamos, uma enorme quantidade de trabalho, publicações, trabalhos de doutoramento, mestrado e por aí adiante, e obviamente constitui uma base de dados que está disponível, está de acesso livre na internet e que pode ser utilizada por qualquer pessoa que se interessa ou que tenha necessidade de utilização destes dados. É uma base de dados que obviamente incide em ocorrências que afetaram infraestruturas, que afetaram atividades, tiveram danos específicos. Portanto, portanto, é uma base de dados que está ligeiramente enviesada, porque, como deve compreender, como isto tem a ver com jornais, tem a ver com órgãos de comunicação social, escritos, muitas vezes há fenómenos que ocorrem que não são publicadas notícias sobre o assunto, porque eles não afetaram diretamente uma casa, uma estrada, enfim, as pessoas propriamente ditas. E, portanto, mas foi um trabalho muito importante. Depois, na sequência deste, surgiu o Forland, mais recente, terminou em 2019, que em grande parte prolongou a base de dados, como eu disse, 2010 a 2020, mas o principal objetivo do Forland foi começar a agarrar nesses dados e trabalhá-los a nível do contexto territorial, portanto, a nível municipal, para o continente português, onde foram criados, no fundo, índices municipais de risco às cheias e índices municipais de risco a movimentos de massa e vertente, um processo longo de trabalho que inclui várias componentes, mas em que o objetivo foi caracterizar a nível municipal o território, e essa informação também está disponível, podem-se consultar informações. A própria base de dados de desastre tem fichas municipais, tem fichas, e o Forland também tem fichas que caracterizam cada um dos municípios do continente português. Este, este trabalho depois teve sequência noutro. Reparem que os dois trabalhos anteriores que eu referi, este do Disaster e do Forland, são hidrogeomorfológicos. Portanto, foram trabalhos em que a parte hidrológica e a parte geomorfológica foram trabalhadas em conjunto. Neste aqui, que é algo que é relativamente frequente, por isso é que, no fundo, a linha de investigação aqui juntou as duas coisas, mas alguns projetos, como foi o primeiro, o MapRisk, e este que é o BeSafe Slide, também terminou recentemente, em 2022, é um projeto que agarra apenas na componente, digamos, dinâmica de vertentes, mas avança digamos, um patamar diferente que, no fundo, nós já trabalhamos muito em perigosidade, em suscetibilidade, perigosidade, vulnerabilidade e por aí adiante, e a partir de agora começou-nos a interessar mais, no fundo, tentar prever os fenómenos, ou seja, quais são os limiares de precipitação em que as cheias ocorrem, quais são os limiares de precipitação a partir dos quais os movimentos de vertente ocorrem, e quer no contexto atual, tendo em conta o histórico, quer no contexto de alterações climáticas, que, como vocês veem, aparece muito nos nossos projetos, mesmo quando eu não estou ainda a inserir, no fundo, a linha de investigação, digamos,
a linha de pesquisa nas alterações climáticas. Alterações climáticas acabam por estar, no fundo, transversalmente a estes projetos. E aqui a ideia foi, no fundo, criar um sistema de acompanhamento, no fundo, um sistema de alerta, que utiliza a precipitação e, com base no conhecimento que nós já temos e com aquilo que vamos adquirir, poder antever a ocorrência desses de movimentos de vertente em diferentes locais, nomeadamente do país, mas neste caso mais incisivamente na parte norte de Lisboa. Esta informação também utilizou um conjunto de dados que eu irei falar mais à frente, são dados relativamente inovadores e que começamos a utilizar há pouco tempo, que são dados de LIDAR, mas isso eu falarei um pouco mais adiante. E, no fundo, é algo para o qual nós estamos muito virados atualmente, que e aliás, neste momento já estamos a trabalhar em projetos futuros também ligados, e em trabalhos futuros, até de doutoramento, ligados a esta componente, que é os sistemas de alerta, o sistema de monitorização, a antevisão das ocorrências dos fenómenos, com um prazo suficientemente largo para que nós possamos, no fundo, avisar as populações, avisar as entidades locais de que é possível que esses fenómenos ocorram no espaço de 1, 2, 3 dias, se a precipitação continuar a ocorrer com a mesma quantidade e intensidade que, por exemplo, na última semana, nos últimos dias anteriores. Doutor Eusébio, desculpe sim, interrompê-lo só, estamos a aproximar da meia hora, pedia-lhe só mais 5 minutos está possível, bem, para depois ok. não roubamos o tempo O, à te- professora Cátia, o tempo, obrigadíssima. o tempo passa muito depressa, não estava a Tem reparar. muito para contar, obrigada. Muito rapidamente também, a análise de suscetibilidade das cheias, que desenvolvemos um modelo que tem sido aplicado em vários contextos, em dezenas de trabalhos, e que tem, no fundo, também de suporte para alguns dos projetos que nós temos, em que temos trabalhado, quer projetos de consultadoria, como o Calima Madeira, por exemplo, quer projetos ou o CIRAC também, com projetos sobre cheias, quer projetos de projetos científicos, dos quais já falei. A outra componente, como eu já disse, é impactos nas alterações climáticas. Temos trabalhado também em vários projetos, quer científicos, quer de prestação de serviços ligados à forma como as alterações climáticas impactam nos vários fenómenos perigosos, aqui a subida do nível médio das águas do mar, temperatura, precipitação, vento, para a área da Arrábida, que depois se traduz, aqui é o exemplo das cheias, traduz em algo deste género. Depois o Risk Coast, que é um projeto internacional também, que incidiu em várias áreas, dos quais apresento aqui também a área, digamos, de Setúbal, em que tentamos perpetuar, no contexto das alterações climáticas, como é que os vários fenómenos se vão modificar no território e como é que podem interagir entre si. Outro exemplo, que é o iWaters, que é um projeto que acabou recentemente também sob a elevação do nível médio das águas do mar, que obviamente é um decorre também das alterações climáticas e que, no fundo, seguiu um processo todo desde a identificação das linhas máximas de praia-mar, das águas vivas e quinais, até aos processos de erosão e avanço do nível médio das águas do mar, com impacto no território e com projeção também das alterações da ocupação do solo decorrentes desse processo. O PRIAC, que é um trabalho que foi encomendado pela Infraestruturas de Portugal, que no fundo tenta, através das alterações climáticas, fazer a análise do impacto dessas alterações em várias infraestruturas, ou seja, as alterações climáticas através dos fenómenos, cheias, movimentos de vertente e por aí dentro, como é que eles podem impactar nas redes que são redes de rodoviárias, ferroviárias e de ligação entre elas da Infraestruturas de Portugal. Os planos de adaptação às alterações climáticas, do qual aparece aqui o exemplo da área metropolitana de Lisboa, mas nós participamos em vários também recentemente. Outro objeto de análise, que é a análise de multi-risco, que é uma área que nos interessa essencialmente, que tem a ver com a integração de vários riscos e a forma como eles funcionam no território. Este foi feito para a área metropolitana de Lisboa, que dá o exemplo das cheias, mas no fundo foram utilizados sismos, movimentos de vertente, erosão costeira, cheias e incêndios urbanos. E quase por último, algo que também nos interessa muito e que tem a ver com a utilização das novas informações que estão a surgir, nomeadamente da ESA, da Agência Espacial Europeia, que são informações muito importantes, vários tipos de dados muito importantes, como os dados de LIDAR, para os quais que estão disponíveis para a Europa quase toda e que permitem, digamos, identificar áreas de instabilidade por motivos muito vários, muito variados, e tentar antecipar a ocorrência de fenómenos perigosos. Portanto, é muito interessante este projeto. Este terminou muito recentemente, mas já estamos a iniciar outros, ou a tentar iniciar outros
na mesma sequência deste. Este também tem a ver com os dados, tem a ver com a integração de dados de diferentes naturezas e ligados a imagens de satélite em contextos muito variados no território europeu e a forma como isto pode ser integrado num modelo, digamos, de antecipação da ocorrência de fenómenos perigosos de natureza climática na Europa. Para terminar, apenas um exemplo do tipo de modelação que já fizemos, por exemplo, a modelação de tsunamis, foi um projeto que terminou em 2015, baseado no tsunami de 1755, e que é o tipo de trabalho que também gostamos de fazer, quer ligado a cheias, quer ligado a tsunamis, ou como já vimos também, incêndios. A modelação da propagação dos fenómenos é outra área que também nos interessa particularmente, inclusive aqui podemos até criar folhetos e livros para o ensino secundário, enfim, para uma série de coisas. E terminar só, em 30 segundos, dizendo que há várias áreas, no fundo, que nos interessam, têm vindo, no fundo, a sofrer uma alteração e uma evolução. Temos avançado muito também na parte da quantificação dos danos e da análise de risco, muito também na parte, digamos, dos modelos conceptuais, na parte também da coincidência entre os vários riscos e a forma como eles interagem entre eles, a intensificação da parte de alterações climáticas no processo de evolução desses fenómenos, a utilização da tal informação que está disponível agora de natureza muito variada, mas que é muito recente, e novas linhas de investigação que têm a ver com recursos hídricos, desculpem, secas e desertificação. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.